vamos conversar hoje com você sobre uma experiência no Tribunal do Júri que realizamos em Pernambuco, Olinda. Nós fomos para Olinda para realizar um plenário de Tribunal do Júri e quando chegamos em Olinda, o júri era para iniciar por volta das 9 horas da manhã. O fórum abriu às 9 horas, entrei, eu estava acompanhado de um colega que eu fiquei conhecendo em Recife, o Dr. Ramon. Ele me deu a grata satisfação de nos acompanhar e foi até o Tribunal do Júri. Nós chegamos no plenário, ou seja, no fórum, não encontramos aquele o clima de que iria ocorrer um Tribunal do Júri naquele dia. Estava marcado para realizar o Tribunal do Júri por volta das 9 horas da manhã. Eu saí de Campinas, um dia antes fui para Recife e de Recife fomos para Olinda. Chegando em Olinda, perguntei ao cartorário e sobre o Tribunal do Júri, que eu era o advogado do júri, e eu tive uma insatisfação de dele ter nos dito que a defesa teria falhado. Mas falhado em que sentido, perguntei? Não teria juntado uma documentação, não teria atendido o que a juíza teria determinado. Eu rebati as colocações do oficial, do cartorário, e disse para ele que sim. E a juíza estava no fórum? Perguntei para ele. Não, ela está no fórum. Já que o senhor está aqui falando tal sobre esse júri, vamos conversar com a juíza. Fomos conversar com a juíza. A juíza também, de igual forma, nos disse que teríamos não cumprido o despacho e que ela havia determinado. Eu disse sim, eu cumpri o despacho, com absoluta certeza eu cumpri o despacho. Tanto cumpri o despacho que estou aqui com as cópias que eu encaminhei por e-mail para Vossa Excelência, para esse juízo. Aí a juíza se viu numa situação complicada, porque eu estava correto. Mas o porquê esta situação teria ocorrido? Vamos analisar por qual razão esta situação teria ocorrido. E este defensor perdeu a viagem lá em Olinda. É porque a defesa anterior, ela tinha se complicado. Ela não teria atendido uns despachos, etc. Tal, mas não é o caso nosso. Nós cumprimos o despacho e fomos lá para realizar o Tribunal do Júri. O que é curioso deste fato é que nós saímos daqui de Campinas, fomos contratados para fazer o Tribunal do Júri e fui tentar conversar com o acusado. O acusado estava preso, me disseram que estava num presídio e neste presídio ele não estava porque ele teria passado mal e foi recambiado para um outro local onde tinha um médico que pudesse atendê-lo. Eu peguei a procuração que nos foi encaminhada, ou seja, o subestabelecimento da defesa anterior, e fui fazer o Tribunal do Júri. E como eu já disse, chegando lá, o plenário não estava, não tinha nada com o aspecto de que naquele dia iria realizar-se o Tribunal do Júri. E como a juíza ficou numa situação delicada no caso e nós teríamos perdido essa viagem e o júri não foi realizado, ela perguntou para nós que se desejávamos que fosse o oficial de justiça buscar os jurados, convocar os jurados, tal. Eu disse não, de jeito nenhum. Imagina convocar jurado para servir ao juízo como juiz. Ele já vem com uma predisposição, é óbvio, contra a defesa, e mesmo sabendo que a defesa que teria requisitado isto, que requerido isto, então nós não concordamos com aquela
objeção, com aquela posição da magistrada. E a situação foi se tomando um caminho que, de fato, nós teríamos perdido realmente a viagem lá. E o que é curioso, e gostaria aqui de sustentar aos senhores, a nossa postura, a nossa posição quanto defensor, e defensor que sempre digo sou adepto a antiprovas. Eu não sou adepto a legalizar prova incriminadora. Não sou adepto a legalizar circunstâncias de nulidades. Às vezes são nulidades passíveis de serem observadas e não requeridas a sua reparação de nulidade, mesmo porque a defesa deva tomar muitos cuidados com certas situações. Por exemplo, esta nossa situação que eu estou aqui dizendo a você, o nosso colega, o meu colega que nos acompanhava, nos sugeriu: o senhor não vai representar este juízo? O senhor não vai fazer uma representação para que isso não aconteça? Eu disse a ele: não vou fazer isso. Mas, doutor, isso é uma nulidade, isso é um absurdo, isso é um desrespeito. Olha só, até pode ser um desrespeito, uma nulidade, e se você representar o juízo, o que você ganha com isto para o seu cliente? Qual é o objetivo? O objetivo não é você fazer com que o seu cliente se beneficie do teu trabalho, do teu préstimo jurisdicional? Sim, sem sombra de dúvida. Então vamos com cautela, disse. Vamos com cautela, vamos resolver o problema. Eu não estou aqui para criar problema com o juízo, e sim para resolver o problema. E qual a solução que eu com a juíza, ou seja, a defesa com a juíza, sem o Ministério Público estar presente, não estava presente nesse dia, se estava no fórum também não soube, mas também para nós pouco importa se o juiz, se o promotor está ali, ou a promotoria estaria ali, concordando ou não concordando. O que importa, o que interessa é o titular da ação, ou seja, o presidente do Tribunal do Júri. Titular da ação, bem verdade, é o Ministério Público que vai fazer a acusação, mas quem administra é o juízo. Então, a doutora juíza disse para nós o seguinte: doutor, o senhor quer voltar a semana que vem para fazer o Tribunal do Júri? Mas só que eu não vou estar aqui porque a semana que vem já esse júri foi mês de agosto, foi por volta do dia 17 de agosto, não, 28 de agosto de 2017. Aí ela disse para nós que teria um dia, ou seja, a pauta, era possível encaixar esta pauta uma semana seguinte, mas só que ela não estaria no Tribunal do Júri, viria aí um substituto, e este substituto queria fazer o júri conosco em razão de estar e ser réu preso. Eu disse: doutora, não, eu quero fazer o júri com Vossa Excelência, a menos que Vossa Excelência não iria mais, depois das férias, voltará aqui para o Tribunal do Júri, para esta comarca de Olinda. Ela não disse: eu vou voltar para a comarca de Olinda, eu só vou ficar um mês de férias, então se o senhor não se importar, nós iremos fazer poderemos marcar esse júri para dia 20 de outubro de 2017. E assim nós deixamos marcado para dia 20 de outubro de 2017. E estes fatos, agora vamos entrar nos fatos.
fatos. O que seria estes fatos que levou este acusado, que eu não conheci, e ele não compareceu em plenário porque ele estava preso aqui na região. Como o acusado estava preso aqui na região e eu tentei falar com ele, não foi possível, então eu fui fazer o tribunal do júri sem conhecê-lo e sem a presença dele. Voltei a Olinda em outubro, dia 20 de outubro, para fazer o tribunal do júri. E estes fatos se deu o início em 1993 e nós fizemos júri em 2017. O processo, vamos aqui dar o número do processo para você, 000-552-28 de 1989. Mas os fatos aconteceram em 23 de outubro de 1993. O que aconteceu para que este acusado fosse levado a tribunal do júri? Ele se desentendeu com o seu irmão. Este irmão dele era uma pessoa problemática, era uma pessoa que utilizava de drogas, utilizava de álcool, bebida alcoólica, e ele vivia com a mãe de ambos. O acusado chegou em casa, ou seja, na casa da sua mãe, de viagem, chegou na casa da sua mãe e deparou com uma situação crítica. A vítima estava agredindo a mãe, porque ele queria uma bermuda, mas queria uma bermuda para que ele vendesse e fosse comprar a sua bebida. Ele já tinha tirado da casa as lâmpadas da casa. A mãe estava deitada numa cama já inalação, sem comida. Toda a aposentadoria da mãe ele gastava. Ou seja, imagino como essa coitada desta mãe viveu. E o irmão que chegou naquele momento e viu o seu outro irmão problemático brigando com a mãe, e a mãe naquelas condições, que ele não sabia que estava naquelas condições, diga-se de passagem o seguinte: a vítima morreu aqui no dia 23 de outubro e ele matou a mãe. A vítima do dia 23 de outubro matou a mãe, porque a mãe foi socorrida e não durou mais do que 20 dias. Ela foi para o hospital e também morreu porque não conseguiram recuperá-la. Então, infelizmente, a mãe morreu. Veja que situação dos fatos, situação do processo. E o acusado, certamente ele lutou com o seu irmão. O seu irmão, diante daquela situação, vendo que ele não iria conseguir o seu short lá que ele desejava para vender e beber ou utilizar a droga dele, ele passa a agredir o irmão. Estava agredindo a mãe, passa a agredir o irmão. Mas vamos lá, ébrio, já com as suas condições também debilitadas, não tem tanta força. E os dois entraram em desforço físico e o irmão que estava batendo na mãe acabou morrendo. Este acusado, ele foi na audiência, ele compareceu, mas só que tem documento nos autos que disse que o júri
que iria demorar ou demorou um certo tempo em razão do número de processos, de tramitação de processos. E o acusado sai de Olinda e vem para a Hortolândia, vem aqui para o estado de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, para obter uma vida melhor. Que vida melhor que ele obteve? De certa forma, sim. Ele teve aqui uns 17, 18 anos trabalhando registrado e sem ter qualquer outro tipo de problema. Mas ele tinha esse passado lá que ele tinha, segundo a justiça, não observa que a pessoa, aspas, objetivo da lei é recuperar os acusados, mas para a justiça tem que se cumprir a determinação judicial. Expediu-se mandado de prisão e por esta razão ele foi preso. Ele ficou preso de 2016 a 2017. Quando nós fomos fazer o tribunal do júri e disse para a juíza: eu gostaria de fazer o júri com Vossa Excelência, por quê? Porque ela já tinha tido um contato conosco, um contato em que a defesa perdeu a viagem daqui para Olinda. E não é fácil sair daqui do estado de São Paulo e viajar e chegar até Pernambuco. Chegando a Olinda, no dia 20 de outubro de 2017, nós fizemos, foi instalado o tribunal, instalado o tribunal do júri, os jurados foram escolhidos, o acusado não compareceu porque estava preso aqui na região e foram lidas alguma documentação a pedido do Ministério Público. Era uma promotora, diga-se de passagem, daquelas pessoas que têm uma fotografia, uma mente fotográfica, uma mente extremamente privilegiada. E essa promotora não teve contato conosco, apenas e somente de cumprimento de aquelas formalidades que se tem no plenário do júri, mas ela se manteve lá na sua tribuna e quando nos foi passada a palavra para a sustentação oral da acusação e sustentação oral da defesa, a douta promotora, não sei, surpreendentemente, ela pediu a absolvição. Olha, imagina o quanto este acusado sofreu. E sofreu preso também. Na condição de sofrimento da mãe, de ver a mãe naquela situação e perdeu a mãe, também aí, aspas, perdeu o irmão por esta circunstância. E o que é estranho é que na denúncia ele é denunciado como se tivesse praticado um ato gravíssimo, pauladas com requinte de periculosidade, ou seja, então o Estado infeitor não teve a sensibilidade de perceber que ele estava defendendo a mãe e defendendo a si próprio. Mas o que importa é que no tribunal do júri a douta promotora pediu a absolvição. Ela pedindo a absolvição, a defesa veio, ratificou, fez a complementação para que os jurados eles tivessem a tranquilidade para decidir e decidir absolvendo, certamente como o Ministério Público pediu, a douta promotora pediu, e ratificado pela defesa. Ele foi absolvido, sem ter ido ao plenário, não compareceu ao plenário. Quando nós voltarmos de Olinda, ele já teria sido liberado, porque a tramitação ela é muito mais rápida, é digital, e chegou primeiro do que eu. Eu tive aí a grata satisfação desta pessoa, além dele ter nos pago
os honorários que foi combinado, pago a viagem, ele trouxe uma gratificação para este defensor, coisa que normalmente não acontece. E eu quero chamar a atenção, imagina, se naquela ocasião, no primeiro dia que nós estivemos em Olinda, que o júri não foi realizado, e se nós tivéssemos representado o juízo por aquela situação, o que seria ou o que teria ocorrido com relação a este acusado? Será que o Ministério Público não teria sustentado a acusação e ele provavelmente teria sido condenado a pagar uma pena que nós entendemos que seria injusta?